Fala aí pessoal, uma ótima noite, tudo bem? Como que vocês estão? Todos bem? Estamos aqui iniciando mais essa live e hoje nós vamos ter aqui uma convidada especial. E a nossa convidada de hoje, ela é a Josiane. Ela é coaching esportiva também, participa aí da Academia Mente de Campeão e nós vamos aí bater um papo essa noite aí falando sobre a importância do coaching esportivo. Então vou chamar a Josiane aqui para que a gente possa conversar, para que a gente possa iniciar esse perguntas. Vai nos mandando aí, por favor. Beleza? Vamos só aguardar a Josiana entrar aí. Josiana, uma ótima noite. Tudo bom, Douglas? Boa noite, tudo bem? Tudo maravilha. E você, como que você tá? Tô bem. Foi meio corrido, né? Porque eu estava numa capacitação aí, mas deu tudo certo. Faz parte, né? E essa correria, ela é produtiva? Ela é produtiva, vem coisa boa aí, viu? Uns projetos da CBF, vem coisa boa. Pô, que legal, que maravilha. Que legal. E Josiana, para nós começarmos, é Josiana, né? Joseana, isso. Legal. Para nós começarmos aí, fala um pouco aí sobre você, quem é a Josiana, o que que você faz. Nos conta aí um pouquinho aí. Tá ok. Boa noite a todo mundo que tá aí. Eu fui passando o aviãozinho aí para amigos aí. Tenho amigos que estão me assistindo. Tem a Aline aí de São Paulo, tem o Wagner, que ele é o coordenador do Massa. projeto onde eu atuo, né, Douglas? Um projeto social que eu tô ali contribuindo para fazer pessoas melhores, seres humanos melhores, né? E como modalidade a Total. gente usa o futebol. Então, assim, quem sou eu, Uhum. né? Eu sou a Josiana Ávila, eu sou coach esportiva, né? Graças ao teu curso, à tua capacitação, né, de coach esportiva e liderança. Estou aí para contribuir dentro do esporte, independente da modalidade. Hoje eu atuo dentro da modalidade do futebol, atendo alguns projetos sociais dentro da minha cidade e arredores, e atuo também dentro de um clube de futebol, né, coordenando as categorias de base de 9 até 20 anos de idade. Total, que massa. E Josiana, me fala uma coisa, da onde que surgiu essa ideia de ser coaching esportivo? Como que veio isso para sua vida? Veio de uma hora para outra? O que que trouxe o coaching esportivo para sua vida? O coach esportivo veio muito na necessidade de eu estar há 7 anos dentro da modalidade do futebol, porque o meu filho ele é um atleta também. Ele iniciou no futsal com 6 anos de idade. E Legal. na realidade, eu sou aquela mãe participativa de torneios, de competições, né? De estar sempre ali conversando com treinadores. E aí eu gosto de gestão de pessoas, gosto de lidar com pessoas. E gosto dessa harmonia, isso que tem os esportes, de estar congregando, de estar incluindo. E aí, como eu não tenho a formação da educação física, e aí eu já tenho uma outra formação, eu queria trabalhar com esporte. E aí eu gosto dessa coisa da psicologia. E eu falei assim, como eu gosto disso, eu vou procurar um curso que vai fazer com que eu me encontre. Primeiro foi isso que eu fiz, porque eu gosto de ajudar pessoas, mas não sabia como. E aí eu fiz o coach, primeiro, né? Aí, através do coach, eu tive esse autoconhecimento, através das ferramentas, para entender realmente o que eu queria e aí traçar os meus objetivos. E é uma coisa que eu digo que dá muito certo, porque tudo que está acontecendo hoje na minha vida profissionalmente e pessoalmente, eu tracei há um ano atrás. Eu escrevi num papel isso, escrevi a data e está acontecendo. Então, Que realmente, eu legal, digo hein? assim, se a pessoa tem aquele objetivo e ela tem o foco e a determinação, ela vai. E aí eu procurei dentro da redes quem estava trabalhando, quem estava fazendo esse trabalho, porque eu sabia que isso era uma coisa nova aqui dentro do país. Não, a gente não tem tantos profissionais direcionados à parte esportiva. E aí eu vi que os bons, tá? Aí eu te encontrei. E aí eu falei assim, vou fazer um curso dele, porque eu vi que a metodologia era interessante, o teu material bibliográfico também era bom, e eu falei assim, vou atrás. E aí eu tô nessa capacitação contínua, que não é só tu tá ali, né?
é muito fácil tu ler, mas o que tu tem que colocar em ação aquilo que tu lê. E aí é o que eu tenho feito sempre. Exatamente, está certíssima. Eu falo que, assim, uma coisa muito importante que você acabou de falar é a questão dos bons coachings, né? Então, assim, não é julgando o profissional A ou o profissional B, mas hoje a gente vê que o coaching esportivo é uma profissão, por exemplo, e eu posso dizer que, assim, que acelera resultados, sim, mas que você tem que fazer exatamente o que você está trazendo e está dizendo aí agora também. Você tem que buscar, você tem que estudar, né? Então não adianta você só fazer a formação, ter o diploma e falar, pô, maravilha, que legal, agora e deixar os estudos de lado, né? É um processo contínuo. Eu falo que é igual ao jiu-jitsu, né? A modalidade que eu adoro também, estou dentro do jiu-jitsu, adoro futebol, mas eu gosto de dar o exemplo do jiu-jitsu porque ali você tem 5 faixas quando você está na fase adulta, né? Você tem da branca até a faixa preta. Só que você não vai simplesmente graduar e pegar a faixa azul e falar, opa, maravilha, agora eu já sei o jiu-jitsu, né? Então você tem que ir ali, pega a faixa azul, a faixa roxa, a faixa marrom, a faixa preta, e aí acabou? Não. Você vai lá e continua estudando essa parada ainda, porque senão vai vir alguém e você vai simplesmente deixar o seu talento guardado ali, você não vai colocar tudo em prática que você pode, né? E aí é bem nesse sentido. Mas que bacana, o Gabriel tá falando aí, olá, tudo bem? Bem, É, o Gabriel, uma atleta lá do excelente clube. noite. Pô, que É. massa, total. Uhum. E, Josiana, quando você teve essa oportunidade, né, o quanto que o coaching esportivo ele está sendo, né, importante para a sua carreira como profissional aí, do esporte, hoje como coaching esportivo, e como que isso tem contribuído também para os atletas que você acompanha, por exemplo? O quanto que isso tem te ajudado a lidar com essas situações e ajudar eles a atingir esses resultados também? Assim, ó, profissionalmente tem me ajudado muito. Tanto é que abriram muitas portas. Então, eu venho aqui dizer para quem tem o interesse de fazer, né, a capacitação, aprender e se conhecer, o coach ele te abre essa oportunidade de tu poder vivenciar e viver disso, né? Fazer isso profissional. O segundo, para mim tem sido assim, cada dia eu me descubro, eu acho que no momento que tu te conhece, fica mais fácil de tu poder ajudar outras pessoas. E eu vou te citar muito o que eu vejo lá no projeto e o que eu vejo no clube. São realidades diferentes. Então, o coach me ajuda muito a isso, a trabalhar dentro da realidade de cada contexto. O projeto social é uma coisa e o clube privado é outra coisa. Então, para cada perfil, eu vou estar atuando alguma ferramenta que eu aprendi ali dentro. Então, assim, é um constante aprendizado. Eu estou toda hora usando muito, né? As ferramentas que me proporcionou. E aprendendo e me capacitando. Além de me capacitar, eu posso ajudar os atletas. E eu vejo, assim, um retorno muito legal. No clube que eu estou atuando, não fazem 6 meses que eu estou ali, né? Eu achei legal, porque eu estou num estado, né, que é o Rio Grande do Sul, que a gente sabe que é um estado um tanto conservador. Outra coisa, eu sou uma mulher, então é difícil de mulher estar entrando dentro do ramo do esporte, da modalidade no qual eu tô, que é o futebol. Eu ia, Então a gente tem eu ia te aquela fazer essa certa pergunta. resistência, tem a resistência, e eu consegui fazer isso, entendeu? Então é um sinal que o teu curso me capacitou através disso e o estudo também. E eu vejo isso muito, esse feedback dos meninos comigo, sabe? É assim, tudo que eu falo, os meninos eles estão fazendo porque isso está fazendo bem para eles. E eu tenho esse feedback de dentro da diretoria do clube e dos meninos lá do projeto. Então, assim, eu vou te dizer assim, ó, que seria o antes e o depois do coach. É incrível assim, porque às vezes tu põe no papel uma coisa e aí quando tu vê a prática no dia a dia, as pessoas vindo te agradecer por uma palavra, por uma ferramenta que tu utilizou, por aquilo que fez bem para ele, fez com que ele lá dentro do campo rendesse mais. E o extracampo também, cara, é muito gratificante. Eu falo para os meninos o seguinte, que se o que eu falo, eles entrarem na vida deles, 1% da minha fala, eu já ganhei aquele dia. E fora de que, assim, eu acho que é sei lá, é apaixonante para mim. No momento que tu faz uma coisa que tu gosta, tu faz com carinho. Eu digo que a questão financeira, ela é um retorno daquilo que tu faz.
Então, tem dado muito certo. E tu ajudar os outros a serem pessoas melhores é muito legal, entendeu? Então, é tudo de bom. Que legal. E é muito bacana quando se tem um propósito, né? Isso que você me fala até me arrepia, que eu fico muito feliz de ver esse resultado. E eu tive a oportunidade de estar com uma aluna hoje de mentoria também, e ela falou: você não sabe o quanto que você mudou a minha vida e a minha família. E aí você fica olhando assim, você fala: nossa, mas será que é tudo isso mesmo, né? Será que é esse É, tamanho? E isso empodera de uma forma também que daí você fala. Eu não sei se você sente isso, mas a sensação que eu tenho é de falar, cara, eu tô no caminho certo, continua porque esse é o caminho, né? Então, de poder impactar pessoas, de poder ajudar genuinamente. E uma coisa interessante que você falou também, que você é mãe de um atleta. E eu falo que eu sou pai também de um atleta, né? O meu atleta ele tem 6 anos, tem a idade que seu filho começou. E como é para você, e até para o seu filho, ter uma mãe coach esportiva que pode ajudá-lo nesse sentido também? E como que você vê a Josiane antes do coaching esportivo e a Josiane depois do coaching esportivo trabalhando com o seu filho que tem aí o sonho de ser o atleta? eu mudei, acho que 100%. Não, eu tenho certeza que eu mudei. Eu não acho, eu tenho certeza. Porque eu comecei a entender que, primeiro, ele é uma criança, né? Que a gente sabe que o atleta ele sofre muita pressão dele com ele mesmo, pressão da família, pressão do lugar onde ele está ali, né? Jogando e está aprendendo. Então, aí eu comecei a frear algumas coisas que eu indagava muito, que eu cobrava muito, e aí eu comecei a entender o outro lado, né? Claro que assim, ó, quando a gente está em casa, ele é meu filho. Quando ele chega lá no clube, porque eu trabalho no clube onde ele tá lá. Lá eu não sou a mãe, entendeu? Eu digo Sim. para separar. Então, assim, mas isso me ajudou a até ter um diálogo dele dentro do esporte, tentar entender como o esporte funciona. Ele me dá altas dicas, as ferramentas eu uso direto com ele. Com a minha Legal. outra filha também uso. Então, assim, muda. Eu vou dizer que o meu comportamento dentro do esporte mudou. E eu Uhum. procuro passar isso para os pais de atletas. Eu sei que assim, ó, cada um tem o seu tempo e é normal, eu tenho que respeitar isso. Eu era assim, eu mudei, eu tive que fazer esse curso de autoconhecimento primeiro para me conhecer, que eu costumo falar que a pessoa doente não pode curar outra pessoa. Então eu tive que me curar, me conhecer para poder ajudar outros. Mas eu mudei muito mesmo. Sim, que legal. Eu costumo dizer que para o resultado esportivo acontecer, a sua vida ela tem que estar equilibrada como um todo, né? Então, se você negligencia os fatores familiares, financeiros, por exemplo, e acredita que aquilo não entra no esporte, muito pelo contrário, eles impactam e impactam diretamente, né? E deixa eu até te perguntar, você já identificou o perfil comportamental do seu filho? Já. Que legal. O meu, quando eu descobri tudo isso, eu falei, nossa, eu não acredito nisso. Eu estava fazendo errado esse tempo todo, achando que eu estava acertando. E é aquele negócio, né? Quando você vê, você não consegue mais desver. E aí eu falei, como que eu posso ajudar ele, então? Porque, assim, o meu filho, ele é extremamente comunicador extrovertido. E eu queria fazer com que ele aprendesse o futebol no meu ponto de vista, no dominante, mais analítico. Eu falei, cara, e agora? Eu falei, tá bom, então agora que eu sei isso. E assim, na época ele tinha 5 anos. Eu falei, o que eu posso fazer com ele, né? E aí eu falei, eu vou. E assim, eu sei que o comunicador ele adora desafios, né? Ele não gosta muito de rotina. E aí eu falei pra ele, falei, cara, eu duvido você conseguir chutar a bola no ângulo. Ele falou, o quê, pai? Eu duvido, eu acho que você não consegue. Comecei a desafiar ele. E aí aquilo ali para ele inspirava muito. Ele ia lá e ficava tentando. Quando ele conseguia, ele vinha e falava, aí, tá vendo?
e debochando, tirando sarro e tal. Eu falava, alcancei o objetivo. Então, assim, quando você tem essa percepção de conhecimento, né, e é igual você falou, é o seu autoconhecimento primeiro para depois você conseguir conhecer o outro e ajudar o outro também, né? E isso é muito bacana. Quantos anos tem seu filho? Tem 12. Que legal. Tá numa idade muito bacana também, né? Total. Bacana. E E assim, ó, tem Josiana, que ter muito diálogo, né? Muito, muito diálogo. sim, exatamente. Nós tivemos um programa exclusivo com alguns atletas nessa faixa etária. E foi uma coisa assim extraordinária, porque eram atletas também de uma mentalidade para a idade deles muito evoluída. E escutar o feedback de um dos pais foi uma coisa assim sensacional que aquilo eu vou guardar também. Porque eles falaram, você fez uma leitura tão perfeita do perfil do nosso filho que nunca ninguém tinha visto e eu não imaginava que no esporte pudesse existir algo assim. E aí eles falaram, como que outros pais podem saber disso também? Porque o programa foi para os meninos, mas a gente aprendeu muito junto com eles, com as crianças ali e tal. Então eu falei, e muita gente me pergunta, né, qual que é a idade certa para começar a se aplicar, por exemplo, essas ferramentas? E aí eu falo que tudo vai muito desse tato, né? Essa idade de 12, 11 anos já é uma idade que tem uma percepção maior. Mas eu falo que desde muito novo você já consegue ir trabalhando até com o lúdico, né? Usando ali Consegue. algumas ferramentas, né? Olha o Fábio aí da Academia Mente Campeão também aí, ó, falando aí, né? Só fera braba. Uma excelente noite aí, Fábio, tudo certo. E, e Josiana, quanto tempo você está no clube aí? Olha, eu acho que não faz 6 meses. Em função da Que pandemia, a legal. gente teve que atrasar um pouquinho, assim, mas eu vou dizer assim, embora tenha sido assim pouco tempo, foi bem profundo, né? É isso que eu fico pensando assim, nessas ferramentas que a gente usa, às vezes a gente fica até se pensando assim, nossa, como é rápido, como o resultado é rápido e como é que tu consegue fazer com que eles percebam, né, os atletas, essas mudanças e melhorem. É muito rápido isso. Mas eu digo também que isso depende muito de quem aplica, entendeu? De quem está ali do outro lado aplicando, a maneira como vai se dar essa comunicação. Eu tive que aprender, fazer mentorias para saber dialogar com várias faixas etárias diferentes, porque lá no clube tem de 9 até 20 anos. Então, eu tive que entender a linguagem da boleiragem, que eu disse pro pessoal do futebol. Os meninos até dão risada, e às vezes eles falam, como é que ela sabe disso, né? Como é que a tia sabe disso? Mas eu tive que estudar, tive que estar no meio, e tô no meio, né? Há 7 anos, então é uma coisa que eu domino, então fica mais fácil, né? Bem diferente, por exemplo, se eu for fazer um coach lá, por exemplo, da tua área, eu vou ficar meio. Tem que dar uma estudada no pessoal lá do jiu-jitsu, né? Das artes marciais, para tentar entender como é esse o atleta, mas eu procurando, eu aprendo, consigo ajudá-lo. Porque eu tenho atletas também do voleibol, não só do futebol. E dá para trabalhar Legal. legal. Não, e é muito bacana você falando isso, porque isso vem muito de encontro até com a questão que a gente fala, né, do rapport, de você conhecer o perfil de pessoas com as quais você está conversando, que você está falando. Isso que você está trazendo é muito importante também, porque às vezes só de uma modalidade para outra já muda a figura de linguagem, por exemplo, né? Então, vamos dar um exemplo aí, mas vamos dizer que você fosse chamada para dar uma mentoria, um coaching esportivo para meninas do balé, por exemplo. A linguagem ela muda totalmente do que a linguagem para meninos que jogam futebol, por exemplo. Então eu falo que assim, se todos os treinadores, se o esporte ele tivesse mais isso, por exemplo, essa forma de comunicar, de ter essa percepção mais rápida, por exemplo, seria muito mais assertivo a comunicação do treinador com o Com aluno, certeza. até com os dirigentes, entre outros, né? E aí entra esse papel fundamental, esse trabalho excelente, brilhante que você vem fazendo dentro do clube também, com o coaching esportivo, né? É aí que entra também essa questão para você ajudar a acelerar nesses resultados. Exatamente. Assim, aí eu sou, como a gente estava conversando esses dias na mentoria,
eu fico ali no campo, na beira do campo, observando como o treinador ele está lidando com aquele atleta, como o atleta está lidando com outro colega de equipe. Eu fico cuidando tudo. Eles acham que às vezes eu fico olhando para nada, mas eu olho, aí eu fotografo com a minha mente, depois eu anoto e aí eu repasso, porque a gente tem eu tenho uma equipe bem legal lá no clube. E aí eu passo para os meninos lá, né, do pessoal da diretoria, ó, tá acontecendo isso, vamos fazer isso, e aí converso com o pessoal para mostrar, porque às vezes eles estão tão no automático, eles não percebem. Só que eu acho que tá aí o legal da nossa profissão, de ter essa sensibilidade, esse olhar para saber comunicar melhor. E eu concordo com o que tu tá falando. Eu acho que bom que veio isso, que bom que se abriu espaço para a gente poder estar falando isso aí. E as coisas vieram para mudar, sabe? Eu acredito muito no esporte como uma ferramenta de inclusão, de fazer com que todo mundo ali seja igual. E no momento que tu sabe comunicar aquilo ali que tu quer passar para o teu atleta, porque não é só o esporte, a modalidade. O esporte, ele te ensina para a vida. Ele te dá ferramentas ali. Se tu não ficar ali naquela modalidade, tu vai levar para tua família, para tua casa, para o trabalho onde tu vai atuar. Então, assim, eu acho muito importante essa questão realmente do que tu falou da comunicação. Eu acho que é o primordial. É um dos pilares que tu aprende dentro do coach, né? A questão de tu saber ver um perfil comportamental, porque cada indivíduo é indivíduo, tu sabendo detectar como ele se comporta, tu vai saber por onde tu vai começar a trabalhar com aquela pessoa, né? Ver onde ela tem aquele melhor potencial que tu pode exacerbar. Porque tu tem o certo e o errado, mas as pessoas não precisam saber do teu errado. Então, tu vai trabalhar o que melhor aquela pessoa tem, né? É assim que pelo menos, eu tento trabalhar, né? Exatamente. E o que está errado, né? O que a gente pode dizer assim, que até o ponto de melhoria, quando a gente fala até, por exemplo, dando um exemplo da ferramenta de SWOT, eu falo que é igual treino e jogo. Você vai acertar isso no treino. No jogo, o seu adversário não precisa saber que isso existe. É igual eu falo, o jiu-jitsu é a mesma coisa. Eu falo que assim, quando você consegue quebrar todas essas objeções nos treinos, quando você vai para a competição, o frio na barriga ele vai existir. Talvez aquela ansiedade, a dúvida. Tinha uma competição que eu estava do lado de um mamute, vamos dizer assim, porque o cara era muito grande, muito grande. E aí na minha cabeça eu pensei assim, falei, legal, falei, como que eu posso fazer para ganhar desse cara? Então assim, eu tive, por um segundo eu tive dúvida, eu falei, cara, o que eu posso fazer? Mas eu não demonstrei. E ali eu fiquei passando uma serenidade, por exemplo, assim, tipo uma confiança, e ele olhou para minha cara, eu via que ele suava frio, eu falava, ele deve estar nervoso. E aí eu via que ele tentava puxar assunto comigo a todo momento, por mais que a gente fosse lutar contra, e aí a gente conversando e tal. E aí ele me perguntou assim, ele falou, cara, o que você faz, né? Eu sou de tal lugar, assim. Ele falou, o que você faz? Eu falei, cara, eu sou treinador mental, sou coaching esportivo. E aí eu sabia que aquilo, de alguma forma, eu usei ao meu favor. Daí ele olhou e falou, já era, perdi a luta. E aí aquilo para ele foi uma coisa que ele não soube trabalhar o emocional e ele demonstrou. Então, talvez ali não seja aquele momento, por exemplo. Então, quando o atleta ele sabe usar essas ferramentas ao seu favor, ele consegue muito bem saber lidar com a situação e ele vai corrigir tudo que ele precisa corrigir no treino. Então, o papel que a gente acaba exercendo, ele é muito importante, né? É sim, até porque assim, ó, eu sempre falo para os meninos o seguinte, tu pode ter o melhor físico, tu pode ter o melhor tática, isso dentro do futebol, mas se tu não tiveres uma capacidade mental muito bem organizada, tu saber controlar a tua ansiedade, tu te conhecer na realidade, é o que vai acontecer. Tu vai dar aquele friozinho, mas tu vai saber, opa, é até aqui, daqui para frente não. Então assim, tu sabe te conhecer. Isso aí faz a diferença. Isso aí a gente vê nitidamente e tem acontecido muito isso. E eu digo o seguinte, que aquela metodologia que se usava alguns anos atrás, não tem como tu continuar assim. Com essa questão do treinamento mental, as coisas mudaram, entendeu? E que bom que mudaram para melhor, que bom que as pessoas estão acordando e estão vendo que a parte mental daqui a pouco é quase que 90%. Se tu não está bem preparado aqui,
tu não vai conseguir fazer o resto. E a gente vê isso direto, em tudo que é modalidade. Então, olha o quanto a importância que a gente tem dentro do esporte, o quantas coisas a gente pode mudar, alertar as pessoas, fazer com que elas sejam pessoas melhores. E olha a responsabilidade que a gente tem, porque a gente lida com pessoas, né? Atrás daquele esporte tem uma pessoa. Então, Exato. assim, é uma responsabilidade grande, né? Muito. E eu falo que assim, quando você. Porque muitas vezes as pessoas, e os atletas muitas vezes, essa questão que você falou, existe a questão da técnica, então às vezes o cara é talentosíssimo, tem um baita de um físico, então ele possui atributos e recursos que possibilitam e fazem dele ter uma grande propensão a ser um grande atleta. Só que existem alguns fatores aí que são primordiais também, né? Que o emocional e o mental. Então, se você não sabe lidar com esses dois fatores, por isso que a gente vê pessoas que às vezes tem gente que olha e fala, cara, esse cara ele vai ser, ele tem tudo para ser profissional, ele tem um baita de um talento. Só que às vezes o talento às vezes acaba até atrapalhando ele, porque ele acaba não desenvolvendo as outras habilidades. Porque às vezes ele acha que vai resolver na hora que dá para resolver, que vai fazer na hora que ele acredita que pode fazer, e aí ele acaba esquecendo de situações. E aí o ambiente, as crenças, por exemplo, elas vão contar demais. Então o atleta, ele saber trilhar muito bem os seus objetivos, saber trabalhar muito bem as suas metas. Então isso não está ligado ao talento, mas você tem que desenvolver novas habilidades fora do esporte, por exemplo. Então, tipo, o que é um planejamento e um objetivo? Muitas vezes o planejar a hora de dormir, a hora de acordar, o tempo que se passa no celular, o que você vai comer, a forma como você vai fazer, qual é o treino, entender qual é o descanso, tudo isso faz parte para que esse cara seja mais confiante, para que ele tenha mais controle na hora do jogo, na hora do treino, por exemplo. Então, tudo que é o excesso pode atrapalhar. E aí, esse trabalho que você exerce, aplicando as ferramentas, esse trabalho que nós, como coaches esportivos, desenvolvemos, é extremamente importante para uma carreira de longo prazo também, para o atleta, né? É sim, eu tenho atletas que eu acompanho, né? Eles estão subindo de categoria, né? Eu estou no clube faz pouco tempo, mas eu já tenho atletas desde o ano passado que eu venho acompanhando à distância e até em função da pandemia, né? E aí eu converso semanalmente e realmente, assim, tem alguns atletas que tem que ter uma manutenção, assim, né? Tipo, dá uma puxadinha, né? Ó, vamos lá, tal, né? Já tem aquele que já está condicionado, tu não tem essa necessidade de estar sempre. Mas independente disso, todos, assim, eu acredito que contigo também. Eu nunca tive nenhum que tenha dito que não aproveitou nada, sabe? Todos falam que aprenderam alguma coisa, que aquilo ali foi legal para eles. Eu não vi nenhum, mesmo aquele que tu sabe, quando tu chega para te desenvolver o teu trabalho, principalmente assim, eu com um adolescente, que eles têm um pouco aquela repulsa pelo desconhecido, por não conhecerem, porque tem muitas pessoas que não conhecem ainda, né? O que é o coach? É o que eu falo, quando eu começo, eu me apresento, você sabe o que é? Você sabe para que serve? Como é o trabalho? Que metodologia a gente utiliza? Né? O que isso vai trazer de benefícios para vocês? Eu sempre começo assim, porque grande parte desconhece, né? Agora que está iniciando isso aqui. Então, eu só tive benefícios, sabe? Todos os atletas me falaram muito bem, que melhoraram. E aí, como tu falou, acho que no momento que tu está fazendo um trabalho legal e tem esse feedback, eu acho que está no caminho certo. Aí dá até mais vontade, sabe? Pô, se eu melhorei ele lá, então vamos lá, vamos trabalhar, sabe? Isso é um combustível para a gente ver que o trabalho da gente está sendo legal, né? Exatamente, isso é essencial, né? Nós tivemos casos de treinadores que. Teve o caso de um treinador que ele veio fazer a formação, isso quando a gente estava fazendo presencial ainda, antes da pandemia até também. Eu falo que a pandemia, nesse sentido, ela foi muito boa, porque a gente acabou descobrindo o mundo online, teve a oportunidade de conhecer você, de conhecer outras pessoas, como o Fábio, como o Marcos, que estavam aí. Mas eu lembro que quando ele veio fazer a formação, ele falou, cara, eu quero fazer essa formação porque eu vi o trabalho que você fez com um atleta nosso e ele falou, cara, é um negócio sensacional, é outra pessoa. Ele falou, o que você fez com ele? Ele falou, cara, o cara tá voando, os resultados melhoraram demais. Então isso enriquece demais esse trabalho que a gente acaba fazendo. Então existe um propósito nisso, né?
Então, a gestão de pessoas dentro do esporte hoje ela tem que ser cada vez mais vista, né? Então você não está só lidando com uma máquina que tem o talento e a parte física, mas realmente essa pessoa ela tem objetivos, ela tem anseios, ela tem motivações, né? Então o que motiva a Josiana não é o que motiva o Joãozinho, não é o que vai motivar o outro atleta. Então são motivações diferentes, são tempos diferentes, como você mesmo disse, né? Então, cada um vai ter ali a sua peculiaridade, aquilo que realmente vai fazer os olhos dele brilhar e falar, pô, é por esse caminho que eu vou. E às vezes grandes talentos se perdem porque às vezes ele não sabe o que, que faz realmente o olho dele brilhar. E aí, às vezes, ele fica perdido, fala, ah, não sei se o esporte é para mim, ah, o esporte não dá dinheiro. Tem muita gente que às vezes fica olhando os colegas ali, né? E é um papel que às vezes a gente tem que desempenhar, porque às vezes ele fala, pô, quero desistir do esporte porque eu tenho que trabalhar, porque eu preciso ganhar dinheiro. E às vezes ele não sabe como fazer isso com o próprio esporte, né? Então, quando ele vai tendo mais clareza, ele vai conseguindo desenvolver essas habilidades também, por exemplo. Mas eu fico muito feliz aí com o seu desenvolvimento aí como coach esportiva, né? Quebrando as barreiras dentro do esporte. Eu não vou nem te fazer a pergunta de como é ser uma mulher no meio do futebol, porque você já explicou isso para a gente também. E para a gente fechando também, Josiana, queria saber de você assim, o que que você hoje pode nos dizer com relação, você já falou isso até no começo, mas assim, o que que representa para você hoje o coaching esportivo, essa metodologia da mentalidade campeão? Olha, eu acredito que isso é uma mudança, né? Que veio para ficar. Veio para ficar e para cada vez galgar mais passos dentro de todas as modalidades. A gente sabe que o coach esportivo, a gente tem muitas modalidades dentro do país, muitas desconhecidas, muitas pessoas desconhecem nosso trabalho, e eu acho que esse bate-papo da gente aqui, até para esclarecer para quem está vendo, né? Agora até botou aqui a sementinha de cura. Eu acho que é bem isso aí, tipo, é uma sementinha, entendeu? É uma sementinha que eu digo que tem o tempo de plantar e tem o tempo de regar e tem o tempo de colher. Eu estou plantando, entendeu? Eu estou Exato. plantando aquela sementinha em cada pessoa que vem me procurar para, através do meu trabalho, ser uma pessoa melhor, em todos os pilares, né? Como tu falou, não só da profissão, como mental, como familiar, como financeiro, que o coach, a gente trabalha com coach esportivo, mas a gente mexe em todos esses pilares dentro do atleta, dentro do ser humano que tem ali junto com aquele atleta, que é uma pessoa só. Então, eu acho que veio para ficar. Eu acho que a gente vai ter muitas pessoas legais trabalhando no meio, tem muita gente boa, muita gente capacitada. Acredito também que vai se abrir muitas portas dentro de várias modalidades. Eu vejo que aqui no Brasil iniciou muito dentro das artes marciais. Eu já conhecia, tenho outros coaches que trabalham com isso que eu vejo que é dentro do judô, dentro, né, dentro da tua área. Agora tem já no futebol. Tem no futebol, começou no futebol americano, no tênis, a gente vê isso muito, até as bibliografias a gente encontra muito fora do país. E por que não ter isso dentro do nosso país, que é um país tão rico, e tem várias culturas, várias modalidades, então, assim, tem um campo enorme, tem o futsal, tem o voleibol, então, assim, tem muita coisa legal, tem natação. Então, assim, cara, veio pra ficar, sabe? Eu tenho certeza disso aí que veio para ficar e veio acrescentar para ajudar muitas pessoas, para fazer com que as pessoas conheçam, para estimular outras pessoas a fazerem esporte, a desenvolverem, a fazerem do esporte sua vida. Porque o que a gente vê hoje, né? Cada vez a gente fica... Claro que com a pandemia isso vai acabar. E aí a gente vê as crianças mais dentro de casa, as crianças não brincam tanto, as crianças não saem para a rua, é muita violência. Então isso aí vai afastando, sabe, as crianças. Eu vi assim, qual era a modalidade que eu mais gostava na escola? Educação física, cara. Não é à toa que eu tô aqui, eu sempre gostei, minha nota melhor na escola era educação física. Eu fui atleta do handball. Então, assim, é aquela coisa, brilhava nos olhos, sabe? Então, eu quero, através do coach, resgatar. Por que não, no futuro, não ter dentro de uma escola um coach?
Por que não ter dentro, não só dentro lá, né, da modalidade ou dentro do clube? Vamos fazer com que isso se amplie, que as pessoas conheçam mais. É um trabalho muito legal. Por que não trabalhar junto com outras profissões? Esse clube que eu tô, eu achei tão legal, essa oportunidade que eles me deram, porque tu não vê isso em todos os clubes, entendeu? Por que não abrir mais isso? Exatamente. Concordo plenamente. Eu acho que assim tinha que começar cada vez mais cedo, né? Até de uma forma integrada, sistematizada, de uma forma simbiótica, né? Que faça com que o atleta ele seja visto não só como aquela pessoa forte fisicamente, mas que ela tenha a inteligência dela emocional, inteligência mental. E existem estudos, é científico isso, que as emoções, por exemplo, elas têm grandes impactos nas lesões dos atletas, das pessoas, por exemplo. Então, muitas vezes, quando você se conhece, quando você tem clareza de tudo isso que a gente está falando, seus objetivos, você está mais equilibrado, a tendência de você ter uma lesão é muito menor do que a de uma pessoa que, vou dar um exemplo, mas está com a vida ali totalmente desestruturada, brigou com o pai, financeiramente não está legal e vai para um treino. Às vezes ela está tão mais tensa, está tão mais rígida na musculatura dela, que a propensão, por exemplo, às vezes pela raiva que ela está sentindo, de sofrer uma lesão é muito maior do que aquela pessoa que está mais tranquila, que está mais calma, que está no seu nível de equilíbrio, por exemplo. Né? Então, quanto mais a gente tiver isso no esporte, as pessoas olharem mais para as pessoas, eu acredito verdadeiramente que os resultados eles vão ser ainda maiores para o nosso esporte. Eu também acredito, eu tenho certeza disso. Mas ainda a gente vê, né? A gente tá ali no dia a dia, a gente vê isso aí, né? Exatamente. Eu tive a oportunidade de presenciar uma atleta que sofreu uma lesão porque ela estava com um nível excessivo de raiva, por exemplo. E, a gente tinha conversado um pouco antes, ela tinha até alertado ela com relação a algumas coisas, e ela não soube lidar com aquilo, então ela sofreu uma lesão, foi nítido que foi por um fator emocional. E o que foi o grande feito disso? Que ela, ao mesmo tempo, ela conseguiu saber lidar com essa situação. E depois ela conseguiu uma recuperação muito rápida também, porque ela aprendeu, ressignificou e conseguiu ir lá e competir muito bem na competição que ela estava trabalhando lá, que ela estava buscando. E, Josiana, para a gente fechando aqui, te agradeço imensamente se você tiver alguma pergunta aí também, se o pessoal que está aí tiver alguma pergunta para a Josiana, alguma pergunta para mim, aí pode estar deixando a pergunta também. Mas eu gostei muito da gente estar batendo esse papo, espero que a gente possa fazer isso daí mais vezes também, porque se a gente for ficar aqui falando, a gente vai falar de um mundo de infinidades de assuntos que a gente vai discorrer do esporte, que a gente sabe que pode aí estar ajudando também, né? E eu acredito, eu espero que a gente possa ter ajudado de alguma forma, e você clarificou muito aí também, mostrando a importância do coaching esportivo que você aplica hoje no clube, no seu projeto também, mas eu acredito que isso daí também é muito para a vida, né? Mas eu te agradeço imensamente aí, muito obrigado aí por você participar desse bate-papo aqui que eu falo que é o bate-papo campeão, né? Então, os campeões aí, acabam chegando aqui, a gente acaba fazendo esse bate-papo sensacional, mas eu te agradeço imensamente, viu? Ah, eu que sou grata, viu? Por, primeiro por tu existires, porque se tu tá aqui e tu tem esse dom de poder da comunicação, poder passar isso para outras pessoas, eu sou grata, porque se hoje eu tô aqui, foi porque através do teu trabalho eu conheci, e aí isso me proporcionou hoje eu estar trabalhando dentro dessa área. Então, eu sou grata primeiramente a ti. Sou grata às pessoas que, de uma certa maneira, elas acreditam no meu trabalho, né? Eu poder estar ajudando e elas se abrem para que isso possa acontecer, porque eu só posso trabalhar no momento que tem. Então, eu sou grata. E eu tenho certeza que passando essa pandemia a gente vai se conhecer pessoalmente, porque né, só conheço pelas redes, por telefone, por mentoria, né? Vai passar, então, assim, quando quiser vir conhecer o meu estado, Rio Grande do Sul, tá aberto, é só passar um telefone e vem aqui, né? E com certeza, assim, a gente está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, viu? Eu tenho certeza disso. Exatamente.
né? E já te agradeço o convite e realmente, assim, a gente tem muitos assuntos para estar trilhando e conversando e eu aprendi muito mais contigo também. Gratidão, Josiana, muito obrigado. Com certeza a gente vai se falar mais, sim. A gente vai ter essa oportunidade, se Deus quiser. E aí a gente vai conversando, vai se falando então, tá bom? Obrigadão. Tá ok. Ótima noite a todos aí também. Obrigada. E tudo de melhor para você. Um grande abraço aí. Obrigada para ti também, para tua família. Obrigada, Douglas. Até mais. Até.